a morte e a ressurreição de Cristo. Perfeito. Inclusive, lá no livro do Êxodo, vai dizer, quando Moisés, o braço forte de Deus, tira o povo do Egito, vai dizer que isso é perpétuo. A Páscoa, a passagem, a libertação, aquilo que nós vivenciamos, crucificação e morte de Jesus, é perpétuo para nós que cremos no Senhor. A gente não pode esquecer disso de jeito nenhum. E aí, esse Jesus que veio para
tudo aquilo que ele cumpriu se faz, os dons são derramados sobre a igreja, e aí eles profetizam e eles começam a falar as maravilhas de Deus. Eu quero começar agora a pregação aqui, falando sobre uma situação que eu vi aqui desde o momento em que eu saí aqui da capela. Se eu não me engano, ele é o padre Carlos, Padre Carlos. Padre Carlos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Me alegraria muito se você saísse do banco, deixasse de me ouvir e fosse buscar lá na confissão. Pessoas que terão entendimento da graça do Espírito Santo vão perceber prioridades, é aquilo que é mais importante para nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque muitas das vezes, sem essa graça do Espírito Santo, nós somos como esses homens e essas mulheres de Maria desse mover aqui. Esses homens e essas mulheres medrosos. Quantas vezes nós católicos temos medo da confissão, porque a gente não quer se quebrantar, porque a gente não quer, nós somos orgulhosos. E aí a gente não quer confessar, dizendo que é um homem, e porque é um homem, e depois ele vai se quebrar, e depois ele vai me olhar, e depois ele vai saber o meu pecado, ser um tiro de Satanás. Sabe, um tiro de Satanás. Nós católicos precisamos nos confessar sim, é o que manda, é o que nos orienta a nossa Santa Mãe Igreja. E um homem ou uma mulher que recebe essa graça do Espírito Santo terá o entendimento de que eu preciso voltar para me reconciliar com Deus, porque eu sou pecador. Então quero começar essa pregação aqui dizendo isso. Se você no seu coração sente a necessidade, você pode se levantar e para se confessar. Não porque eu estou mandando, mas porque esse mesmo Espírito que nós estamos falando, ele pode ter gerado no teu coração essa necessidade. E aí a gente vai ter uma atitude, ou igual a Deus, antes com medo de ser julgado. Poxa, se eu me levantar, me formar, não vai saber que eu sou pecador. Como se alguém aqui fosse santo. Vocês entendem? Quero falar para vocês que estou sendo vontade de começar a pregar as maravilhas de Deus. Esse é o chamado para mim e para vocês que somos batizados, sacramento. No nosso batismo nós recebemos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo precisa, ele é movimento, ele é força. Esse Espírito Santo precisa gerar em nós ser o novo Cristo. No nosso batismo nós somos enxertados na igreja, nós somos acolhidos como filhos de Deus. Então quem eu tenho que imitar? Cristo. Você já viu algum cachorro miando ou cantando igual passarinho? Não, porque o cachorro late, né? Próprio cachorro. Nós, quando somos então cristãos, nós precisamos imitar quem? Cristo. Quem vai nos dar essa graça? O Espírito Santo. Porque aquilo que nos foi roubado pelo pecado, o Espírito Santo tem o poder de nos
O Espírito Santo vem nos dando essa orientação, essa luz, para que a gente possa de fato conhecer o Senhor, para que a gente de fato possa mudar a nossa vida. A consequência disso de Pentecostes é a mudança, é a metanoia que precisa, a nossa igreja precisa disso. Você participa da missa? E o momento da missa, né, que se fala, bendito tudo aquilo que vem em nome do Senhor. Amém? E aí o que acontece? É bendito aquilo que vem em nome do Senhor, queridos. O Espírito Santo vem em nome de quem? Porque nós temos medo de viver essa realidade. Muitas das vezes porque a gente não quer mudar a nossa zona de conforto que nós vivemos. Muitas das vezes a gente não quer ter essa intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque a gente não quer deixar os nossos pecadinhos de viver as nossas mentiras. Sabe, muitas das vezes a gente não quer ter essa intimidade com Deus, ser pessoas que ouvem a Deus e falam. Por quê? Porque se a gente começar a ouvir Deus, a gente vai começar a fazer isso aqui que eles fizeram. Eles se exporam. Se a gente continuar lendo essa palavra aqui, queridos, vocês vão ver que eles foram presos, que eles apanharam, que eles foram perseguidos. Que eles, na primeira comunidade, eles dividiam tudo entre si. Quantos de nós somos mesquinhos? Me desculpa por falar dessa forma, mas quantos de nós aqui não dão? Alguém está passando necessidade e a gente não tem a coragem de dar um brinde a nós, ou trazer aqui na fila, como acredito que aqui teve aqui alguma campanha de alimentos. Quantas vezes estraga dentro da nossa casa e a gente não tem a coragem de doar para quem precisa. Aquilo que estraga na nossa casa, alguém poderia ter matado a fome. Vocês estão entendendo? Porque às vezes a gente pensa que a graça do Pentecostes, viver no Espírito Santo é para quê? Para eu ter um ministério, eu vou tocar para caramba, eu vou cantar para caramba. Nada disso nos salva. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
Sabe quantas pessoas às vezes nos buscam pedindo direção espiritual, pedindo aconselhamento, e aí de repente a gente reza e fala: Deus está falando isso e isso no meu coração. E aquela pessoa não volta mais. Sabe por quê? Porque na verdade ela queria escutar algo que agradasse a ela. Só que Deus não me levantou para ser um profeta. Eu te digo isso não com soberba, mas eu te digo isso no sentido de chamar. E também a igreja me garante isso no meu batismo, nos tornamos reis, sacerdotes, profetas, para falar aquilo que Deus quer falar, e não aquilo que os outros precisam ou querem. Amém? Olha, eu quero dizer para vocês, falei que a gente começou a nossa vida com 17 anos. Errado, a gente era namoramos demais, e aí já veio a primeira filha. Errado. Assim, muito rápido. Eu fui usuário de cocaína durante 10 anos. Nesse período da minha adolescência, até em torno de 23 para 24 anos de idade, foi quando Deus nos chamou para servir. E a gente se machucou muito. Pensa bem, uma jovem em que o marido era cantor de samba, tocava pagode, saía sexta-feira e às vezes voltava domingo. E se ela falasse alguma coisa, eu voltava para a rua. E aí voltava na segunda. Pensa o quanto a gente se machucou, quanto eu a machuquei. Mas aí, pela infinita misericórdia de Deus, Deus resgatou a minha vida. E ao resgatar a minha vida, a gente então começou a trilhar um outro caminho. E dentro desse outro caminho, a gente foi tendo um entendimento que a gente precisava o quê? Pedir perdão um ao outro. E assim a gente faz até hoje. Isso é hora do Espírito Santo, sabe por quê? Porque por mim mesmo eu não seria capaz nem de perdoar coisas que ela fez, e creio que nem ela de me perdoar também por coisas que eu fiz. Mas com a graça de Deus, desse Espírito Santo que nos conduz e quer nos levar para a vida eterna, nós somos capazes. Sabe, queridos, quantas coisas você diz assim: eu não consigo, eu não sou capaz. Você é porque você olha para dentro de você olha a sua pequenez e não consegue colocar a sua confiança em Deus e na providência que Ele tem nos dado diariamente. Isso é viver o Pentecoste. Quando Deus falou comigo sobre a fundação de uma comunidade, sabe, Elaine? Eu olhei para Deus e falei assim: não é possível, eu não tenho condição. E foi um momento em que financeiramente a gente estava perdendo tudo, a gente foi perdendo uma coisa, perdendo outra, perdendo uma coisa, perdendo outra. E teve um momento que eu falei assim para Deus. Teve um momento que eu virei para Deus e falei assim: eu tive um momento na minha vida em que eu tinha um trabalho estruturado, sabe, eu ajudava pessoas, eu já estava na igreja, já tinha esse entendimento. Eu fui falando com ele e falei assim: agora que o Senhor quer que eu assuma uma obra desse tamanho, eu não tenho condição. E a resposta de Deus para mim foi a seguinte: se isso acontecesse naquele momento, você poderia pensar que era você o autor da obra. Agora você vai ver o meu milagre. Você não tem nada e eu vou te dar aquilo que você precisa para que a obra aconteça. Aleluia. E aí a gente está caminhando aí há 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. Obra de quem? Do Espírito Santo. Se a gente conseguir cometer erros, eu falo dessa forma, a loucura de acreditar, você vai ver milagres acontecer. Você vai ver milagres acontecer. Qual é o nosso trabalho? Acreditar. Eu não sei qual é a sua dificuldade, já te falei isso. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Eu não sei por que você está aqui nessa noite, mas eu sei que se você está, Deus tem um propósito e um plano na sua vida. Porque essa pregação, todo mover que vai acontecer aqui no meio de nós, não é para alguém que você pensa: fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra.
É fácil? Não. Mas quando Ele te chamou, Ele virou para você no Evangelho e falou assim: toma a tua cruz, vem e me segue. Ele não falou: deixa a tua cruz aí de lado e vem me seguir, porque eu vou te dar uma vida maravilhosa, uma vida de mar de rosas. Não foi isso que o Senhor falou. Ele não enganou a ninguém que está aqui, e nem a mim. Quantas vezes a minha oração é chorar? Quantas vezes a minha oração é chorar diante de coisas que precisam acontecer, de coisas que a gente precisa resolver, porém eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Depois do choro está escrito aqui, depois da noite do choro, no amanhecer vem a aleluia, aleluia. E só vai viver isso quem tiver coragem de chorar. E muita gente não quer chorar, e muita gente não quer demonstrar fraqueza. Esses homens aqui, eles obedeceram, ficaram em Jerusalém, mas eles demonstraram fraquezas, limites, e foi na fraqueza deles que Deus manifestou a glória. Deus quer fazer isso na igreja. São José, aqui é Barrozinho, né? Barrozinho. Deus quer manifestar essa graça. Se tiver alguém que não é daqui, do bairro ou da paróquia, é contigo também que Deus quer fazer, quer manifestar essa graça na sua vida, porque o que Deus precisa de mim, de você, um sim. Sim. Assim como Maria, o anjo falou e falou com ela: olha, Maria, se fosse escolhida, você é cheia de graça. Deus esperou dela o quê? Um sim. Todo mundo aqui é mariano? Sim. Então imita Maria. Se vista como Maria. Seja fiel como Maria. Prega como Maria. Sua vida. Sirva como Maria. Não se preocupe com você. Se preocupe com o outro. Como Maria é dessa forma. E se nós somos católicos e dissermos não ser mariano, me perdoe, não somos católicos. Não somos católicos. A igreja católica é a igreja de Maria. Uma jovem, menina, adolescente, está aqui escrito, um filho na barriga, vai andar não sei quantos quilômetros, se não me engano foram 138 quilômetros, montanhosa, feras, animais, para servir sua prima Isabel. Sua prima Isabel. É esse o chamado de Deus. Eu não vou te enganar. Eu não vou pregar nada que eu não possa testificar na palavra ou no catecismo da Igreja Católica, porque nós católicos não temos apenas a Bíblia como fonte para a revelação do nosso Deus. Nós temos magistério, nós temos a tradição da Igreja. Queridos, viver Pentecoste, então, a gente rezar, viver Pentecoste, então, é você se deixar conduzir, assim como esses homens fizeram. Você olhar para dentro de você, ver os seus limites, e aí você vai falar: não, agora com o Espírito Santo eu posso. Olhar na fé, rezar, ter essa